E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Carlos, engenheiro civil e proprietário da Construtora Act, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o que é uma DRE, demonstrativo do resultado de exercício da sua empresa, e o que é que significa isso. A gente vai aprender hoje sobre lucro, se o lucro da empresa faz sentido dentro do setor que você opera. Lembra que no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui no card, a gente fez um fluxo de caixa e no final aquele dinheiro que sobrou não significava o lucro da sua empresa. Então hoje a gente vai ver qual foi o lucro daquele fluxo de caixa e ainda vou falar sobre indicadores que você pode analisar para entender melhor sobre o resultado da sua empresa. Então a gente vai falar aqui sobre 5 tipos de lucro: lucro bruto, lucro operacional, lucro antes do imposto de renda, lucro líquido e o lucro acumulado. Então são 5 tipos de lucro, cada um vai contar uma história diferente sobre a sua empresa e você tem que ficar de olho nesses indicadores. Então vamos primeiro mostrar aqui a nossa tabela, e para fortalecer o canal já deixa eu curtir aqui. Vamos direto para o computador, vamos direto para a tabela. Pronto, eu estou aqui na tabela do nosso DRE, está tudo vazio, e a gente vai primeiro passar item por item para ver o que é que significa cada ponto desse. Primeira coisa, nossas vendas líquidas. E o que é que significa vendas líquidas? Tudo que entrou no seu caixa diretamente relacionado a uma venda. Então, vender uma casa vai entrar aqui em vendas líquidas, qualquer que seja o produto que a sua empresa faz, vai entrar aqui nas vendas líquidas. Em seguida, a gente tem aqui CMV. O que é que significa CMV? Custo de mercadoria vendida. Todo o gasto que você teve para fabricar o seu produto, seja ele construir uma casa, fazer um sorvete, escrever um livro, vai entrar aqui no custo que é diretamente relacionado à fabricação do seu produto. Então, no exemplo da nossa construtora, material e mão de obra. Pronto, esses dois itens aí já nos dá o nosso primeiro indicador, que é o lucro bruto. O que significa o lucro bruto da empresa? O tanto que você vendeu o seu produto, menos o tanto que você gastou para fabricar aquele produto. Então, o tanto que eu vendi minha casa, menos o tanto que eu gastei para construir a casa. Em seguida, a gente tem aqui despesas operacionais. As despesas operacionais vão entrar o quê? Os nossos gastos administrativos, de gastos comerciais, e também entra aí a depreciação. O que significa depreciação? Todo maquinário que você compra vai se desgastar com o tempo. Então você tem que colocar aqui no cálculo a depreciação daquele material, justamente porque a depreciação ela não entra diretamente como um gasto, mas é uma perda de valor daquele seu maquinário que tem que ser contabilizado. E a partir daí a gente tem o nosso segundo tipo de lucro, que é o lucro operacional. O que significa o lucro operacional? A gente vai pegar o lucro bruto que a gente obteve na primeira etapa e subtrair as despesas operacionais. Em seguida a gente tem aqui receita não operacional, qualquer receita que não esteja relacionada com a venda do seu produto diretamente. Então, o que significa isso? A sua empresa ela tem um imóvel e ela aluga, e aquele aluguel vai direto para o seu caixa. É uma venda de um maquinário antigo, vai entrar aqui nas despesas operacionais. E na mesma pegada, a gente tem aqui despesas não operacionais. O que significa isso? Despesas que você teve que não são relacionadas com a fabricação, venda e funcionamento da sua empresa. Então, os computadores novos que você teve que comprar, um maquinário novo. Então são despesas aqui que estão muito relacionadas com aquele nosso item de aquisições lá no fluxo de caixa, lembra? E aí a gente vai pegar o nosso lucro operacional, somar com as receitas não operacionais e subtrair as despesas não operacionais. A gente tem aí nosso lucro antes do imposto. E em seguida a gente tem o imposto de renda, que é justamente quando a gente vai descobrir o nosso lucro líquido. Vamos pegar o lucro antes do imposto de renda, subtrair o imposto de renda e vamos descobrir aqui o nosso lucro líquido, que é justamente o lucro que a gente teve com todas as receitas e todas as despesas da nossa empresa. Logo embaixo a gente tem o lucro acumulado, que é o lucro que vai acumulando durante os períodos. Você vai somar o lucro que você teve no período anterior com o período atual. Pronto, agora vamos partir para o nosso exemplo. A primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que eu fiz uma alteração lá naquele fluxo de caixa. No vídeo anterior eu tinha colocado que a gente vendeu a primeira casa em abril, mas aí para a gente fechar um ciclo com 3 meses direitinho para facilitar, eu coloquei a nossa venda no mês de março. A diferença foi só essa. Então vamos começar a completar nosso DRE. Primeira coisa, vendas do mês de janeiro, fevereiro e março. A gente só vendeu uma casa, 110 mil. Pronto, primeira receita, 110 mil. Custo da mercadoria vendida. Então, o que significa isso lá no nosso exemplo? Custo com material e mão de obra. A gente volta lá, a gente vê aqui que a gente gastou todo esse valor aqui com material e esse valor aqui com mão de obra. Então vamos colocar lá, se a gente fazer, a gente vai botar aqui igual, adicionar aqui a mão de obra. Então pronto, a gente gastou aí um total de 61 mil reais com material e mão de obra nesse período. O que é que a gente vai fazer agora? Subtrair das nossas vendas e vamos obter o nosso primeiro lucro, o lucro bruto. Então esse lucro bruto vai ser igual a vendas menos, pronto,
Então, nosso lucro bruto é 49 mil. E a partir daqui a gente tem o nosso primeiro indicador, que é a margem bruta. Margem bruta nada mais é do que a porcentagem do lucro em relação ao nosso preço de venda. Então vamos fazer aqui, a gente vai pegar nosso lucro bruto e dividir pelo nosso preço de venda. Pronto, a gente vê aí que a nossa empresa fictícia ela teve 44,45% de lucro bruto. E o que é que a gente pode falar sobre margem bruta? A gente vai usar ela para tomar alguma decisão sobre os nossos custos de produção. O que acontece? O custo de produção ele é variável, então se eu faço uma casa eu gasto um tanto, se eu faço 2 casas eu gasto 2 vezes mais. Então ele é variável de acordo com a quantidade de produto que a gente vende. Então qual vai ser o proveito da nossa margem bruta? A gente vai descobrir se a gente tem que trocar de fornecedor, porque o material que a gente está comprando está sendo muito caro, se a gente está pagando caro na mão de obra do nosso produto. A gente vai descobrir se vale a pena continuar vendendo aquele produto, se ele está dando uma margem boa, suficiente para continuar vendendo aquele produto, ou mesmo se a gente precisa vender aquele produto num preço mais alto para a gente conseguir uma margem bruta maior. Em seguida a gente tem aqui despesas operacionais. O que a gente vai fazer? É um somatório da depreciação mais comercial mais gastos administrativos. E aí a gente vai trazer lá do nosso fluxo de caixa, nossos gastos administrativos, despesa comercial e a nossa depreciação de acordo com o que a gente estudou do nosso mercado. Gastos administrativos, R$600 de gastos administrativos, R$10.000 de despesas comerciais. Vamos falar agora sobre essa depreciação aqui. O que aconteceu? Lá no nosso fluxo de caixa a gente comprou o quê? Carrinho de mão, EPI, maquinário. Eu coloquei aqui que a gente gastou R$5.000, dividido em 2 parcelas de 2.500. Vamos dizer aí que esse material vai durar pra gente 2 anos. Vamos pegar então esse gasto aí de 5.000, dividir para 2 anos e depois dividir para 12 meses. A gente vai ter aí essa depreciação mensal que a gente teve, né, com esse material. E vamos colocar aqui na nossa tabela, que são 3 meses, então vamos botar aqui. É igual esse mais os 2.000 mais 1.500 mais 2.500, dividir por 2 anos, dividir por 12 e multiplicar por 3. Então a gente tem aí R$625 de depreciação com esses 3 meses de uso desse material. Então agora a gente tem aqui o nosso lucro operacional. E o que é o lucro operacional? Vamos pegar o lucro bruto e subtrair as despesas operacionais. Simples assim. Então a gente tem aí 37.775. E a gente tem o nosso segundo indicador, margem operacional. Como é que a gente faz a margem operacional? Mesmo esquema da margem bruta. Vamos pegar o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Então é igual a margem operacional igual lucro operacional dividido venda líquida. Então pronto, a gente tem aí 34,34% margem operacional. O que a gente pode tirar de proveito sobre esse nosso indicador? Como as despesas operacionais em geral são fixas, são despesas fixas, então você pode olhar a sua margem operacional e entender se aqueles seus custos fixos estão muito altos e começar a procurar meios de diminuir aqueles custos fixos para poder justamente você aumentar ainda mais a sua margem operacional. Em seguida a gente tem aqui receitas não operacionais e despesas não operacionais. No nosso exemplo aqui, a gente não tem nenhuma receita não operacional. A gente tem uma despesa não operacional aqui, que é justamente aquela que a gente fez com as aquisições. Então, nesse período aqui, a gente gastou R$2.500 no primeiro mês e R$2.500 no segundo mês. Então, vamos colocar aqui. Pronto, R$5.000 de despesas não operacionais. E aqui a gente vai ter o nosso terceiro tipo de lucro, que é o lucro antes do imposto de renda. Então, vamos pegar aqui o nosso lucro operacional, somar as nossas receitas não operacionais e subtrair as nossas despesas não operacionais. Então, a gente tem aqui o resultado da empresa antes do imposto de renda. Primeiro a gente tem que colocar aqui o imposto de renda. Eu vou colocar aqui um número também fictício, que vai ser de 10% sobre o valor da venda. Então vamos colocar aqui, imposto de renda é igual valor da venda vezes 10%. Agora a gente pode calcular o nosso lucro líquido, que é justamente o lucro final da nossa empresa. Vamos calcular aqui, a gente vai pegar o nosso lucro antes do imposto de renda e subtrair o imposto de renda. Pronto, a gente tem agora a nossa margem líquida, o tanto que a gente tem de lucro dividido pela nossa receita. Prontinho, a gente tem agora o nosso lucro real, que é 21.775. Esse foi o lucro do nosso primeiro período para a construção de uma casa da nossa empresa. Então a gente tem aqui uma margem líquida de 19,8%. E aí o que a gente pode fazer com essa margem líquida? Comparar também com a margem líquida do setor.
A gente pode pesquisar na internet, tem vários sites que dão pra gente qual é a margem líquida de uma empresa do setor de construção civil, de uma empresa do setor de energia. Você tem que comparar a margem líquida da sua empresa, principalmente com o setor da sua região, porque o Brasil é um país muito grande e as diferenças de valores de uma região para outra mudam muito. Então você tem que comparar, é aí que você tira proveito da sua margem líquida. E aí a gente vai para o último lucro, que é o lucro acumulado, que você vai, no primeiro período, simplesmente repetir o lucro líquido que você obteve, e aí no segundo período você vai somar o lucro que você obteve no primeiro período com o lucro que você obteve no segundo período. E agora eu vou seguir esse mesmo passo a passo para fazer o nosso segundo período. Pronto, a gente terminou aqui tanto o período 1 como o período 2. Vai avaliar agora os indicadores para entender o que aconteceu do período 1 para o período 2. Então, logo de cara, a gente vê que a gente conseguiu manter nossa margem bruta, nossa margem operacional. O que é que significa isso? A gente conseguiu manter percentualmente tanto os nossos gastos fixos como os nossos gastos variáveis. E em seguida é o que vem a maior diferença entre esses dois períodos. O que aconteceu aqui? No segundo período, de abril, maio e junho, a gente fez um investimento em 2 terrenos, estava lá no fluxo de caixa, e gastamos R$40 mil. Isso entrou como uma despesa não operacional. Como é um investimento, eu ainda vou obter lucro nesse investimento. Mas o que aconteceu dentro do período é que os meus gastos foram maiores do que minha receita. Ou seja, eu tive um lucro líquido negativo nesse período. E quando acontecer esse tipo de situação, você tem que avaliar lá na sua DRE o porquê desse lucro negativo. No nosso caso aqui, a gente fez um investimento. É um gasto convexo, ou seja, ele vai me render lucros no futuro. O que pode acontecer? Você pode estar tendo lucro negativo por conta de gastos côncavos, que não vão agregar valor, ou mesmo você pode estar vendendo o seu produto num preço que não é condizente com o valor que você investiu na fabricação daquele produto. E como é que você vai saber isso? Olhando os indicadores. No nosso caso aqui, a gente percebeu que é um gasto convexo e isso não é preocupante para a empresa. Se a gente olhar no lucro acumulado, a gente tem um lucro acumulado de 13.250, 5% do valor das 2 casas que a gente vendeu. Tá certo? Então eu quero que você faça o seguinte, compartilhe esse vídeo aqui. Provavelmente você tem um parente ou você tem um amigo que está começando um negócio agora, que já tem uma pequena ou média empresa, você vai estar ajudando ele. Então compartilhe o vídeo com ele, curte e comenta. Eu sou João Carlos da Construtora Act, valeu!